Muito bem. Aqueles que nos acompanham pela internet, a gente vai colocar a gravação depois, porque ela não está transmitindo ao vivo. Então, boa tarde. Nosso título da reunião de hoje é Em Cadeias. Então, é do livro Pão Nosso, que foi psicografado por Chico Xavier e escrito pelo Espírito Emmanuel, que traz tantas lições para a gente. Então, quando a gente pensa em cadeias, prisões, nós pensamos, né, nesse lugar, né, nessa coisa material, no sentido literal da palavra. Mas nós, como espíritas, como temos estudado que essa aqui é a vida transitória, é a vida material, e que a vida espiritual é que é a verdadeira, que a gente tem uma casa espiritual, né? A gente precisa pensar além, a gente precisa pensar um pouquinho à frente, assim, o que essa palavra significa para o nosso desenvolvimento, para o nosso dia a dia, para a nossa convivência com os demais, né? O que essa prisão, essa cadeia tem a ver com a gente. Então, a gente pode pensar, no sentido espiritual, quais são as cadeias que a gente mesmo cria para nós mesmos, né? Onde que a gente anda se engatando ali, né? Onde que a gente anda se prendendo, se fechando, né? Quais são essas cadeias? A gente entra em cadeias, né? Transforma cadeias para nós mesmos quando a gente se abre mão, né, do que é a conduta evangélica, a conduta dentro da doutrina, da seara de Jesus, e lança mão dos vícios, né? Se conecta com os vícios, com as más tendências, enfim, a gente começa a criar barreiras, começa a criar, então, dificuldades para nós mesmos, que a gente pode considerar aí essas algemas, essas prisões, né? Por quê? Porque a gente é livre para agir, né? Nós temos o livre-arbítrio, a gente pode decidir, a gente pode escolher por onde andar, né? O que fazer, o que falar, como se comportar, como reagir, como agir. Nós escolhemos o tempo todo, nós temos esse livre-arbítrio, nós somos livres para agir. Mas, por causa dessas nossas imprevidências, né, por essas dificuldades que a gente acaba, nós mesmos, por esses tropeços que a gente dá, a gente pode ficar, então, escravo a consequência daquela coisa que a gente fez, né? A gente fica preso àquilo. Então, é como se fosse uma espécie de cadeia que nós vamos criando na nossa própria caminhada, né? Com a nossa própria imprevidência. Mas, como tudo que a gente vê, a gente sempre pode olhar o lado positivo e o negativo, a gente sempre pode tirar uma lição independente do que seja, a gente pode pensar na cadeia como algo benéfico para nós. Mas como? Como assim benéfico, né? A gente se prender. Às vezes tem coisas que a gente se constrange, que a gente limita, ou que a gente acaba vivenciando, que nos limitam, que são necessários para o nosso adiantamento, né? Então, algum sofrimento, a gente ficar... né, quando a gente, de repente, tem alguma dificuldade, alguma doença, algum osso quebrado, que a gente tem que ficar, né, imóvel, precisa ficar em casa, né? A gente fica ali preso naquele ambiente, teoricamente, né? Mas aquilo foi necessário porque, de repente, a gente não estava prestando atenção em alguma coisa, a gente precisava dar aquela parada, a gente não estava dando o nosso tempo para o descanso, a gente não estava... Então, às vezes, a gente é tão teimoso, né, nas coisas que a gente vai fazendo, que a gente precisa de uma dificuldade para parar, para poder refletir, para poder pensar, para poder raciocinar sobre qual que é o aprendizado que tem aqui, qual que é o benefício que eu estou tirando dessa dificuldade. Sempre tem algum benefício, né? E às vezes a gente, dentro do turbilhão, né, a gente não consegue enxergar esse benefício. Mas depois que a coisa passa, a gente olha para trás e falou, poxa, eu só cheguei aqui, eu só conquistei isso
né, essa virtude porque eu passei por essa dificuldade. Foi assim que eu aprendi a fazer isso, né, a ter mais paciência, a dar o meu tempo do sono necessário, né, a me alimentar direito. Seja qual for a dificuldade que a gente vai encontrar lá no final, né, qual que é o benefício. E aí a gente pode ter essas limitações, essas situações que a gente não consegue imediatamente achar o caminho, né? Então a gente tem alguma dificuldade que a gente fica ali sem saber para que lado vai. E no fim, quando a gente se desvencilha disso, a gente percebe que foram absolutamente necessárias para o nosso próprio crescimento, né? Então aquilo foi necessário. E ainda tem a parte de que a gente, como, né, espíritos, né, que somos, quando a gente faz o nosso planejamento encarnatório, às vezes a gente mesmo pediu aquela limitação, aquela dificuldade, né? Às vezes a gente mesmo pediu para que a gente não caia de novo. Então vamos dizer que a gente estava lá, né, encarnação, depois de encarnação, caindo no mesmo erro. No mesmo erro a gente caía. E daí a gente pede, olha, não me dá mais a oportunidade, não me dá mais beleza, não me dá mais dinheiro, não me dá mais qualquer coisa que esteja dificultando, porque daí eu fico no meu foco do que eu preciso conquistar nessa existência, né? Eu preciso passar essa lição. Já repeti muitas vezes, então a gente vai lá e pede, por favor, né, para a espiritualidade nos ajudar no planejamento encarnatório para vir com essa dificuldade para poder nos adiantar em outra parte que a gente ainda não conseguiu. Emmanuel vai trazer para a gente um versículo que está lá no Evangelho de Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 20. Ele vai dizer assim: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, como a gente sabe, né, a gente sabe da história de Paulo, que ele era o senhor da lei, né, e ele perseguiu os cristãos, né, aqueles que estavam seguindo Jesus. Ele perseguiu, prendeu, né, mandou fazer as maiores atrocidades. E chegou um momento que ele se deu conta que não era bem assim a coisa, né? Ele viu Jesus, né, no sentido figurado da coisa e no sentido viu e chegou a cegar-se daquele brilho, né? E depois começou a seguir o que Jesus estava dizendo, né, para ele fazer, e passou o tempo no deserto, passou o tempo aprendendo, né, voltou lá com a atividade dele de tecelão, fez todo um caminho, e depois ele peregrinou, como a gente sabe, né, depois do tempo que ele se preparou, ele peregrinou e foi criando, né, todos esses amigos, e é graças a ele que a gente conseguiu ter esse evangelho espalhado, né, por uma região muito grande, e a gente poder ter até hoje isso. Então, nessa conversão dele, né, depois disso, óbvio que antes ele era o perseguidor, agora ele virou aquele que é perseguido, né? Aquele que estava lá defendendo, né, e falando da palavra de Jesus. E ele foi preso, né, em algumas, né, situações. E essa carta aos Efésios, ela foi escrita da prisão. Ele escreveu lá aos amigos dele da prisão. Ele estava preso em Roma, só que ele não se considerava preso dos romanos, prisioneiro, né? Ele não se considerava prisioneiro dos romanos. Nem sequer ele mencionava a injustiça que estavam fazendo com ele. Ele simplesmente aceitava, até porque ele sabia aquilo que ele tinha feito, né, num passado muito próximo, né, ele já sabia. E ali ele percebeu a oportunidade que ele tinha de servir a Jesus.
Ali ele podia fazer isso. Por quê? Porque mesmo ele tendo perseguido tantos cristãos na época, ele podia, naquele momento, dar exemplo daquilo que ele aprendeu durante toda aquela caminhada ali, peregrinação, enfim. Ele podia mostrar a fidelidade a Deus, mostrar, né, com o ato dele, a fidelidade, a confiança em Deus e a fidelidade a Jesus. Então, nessa época, ele já estava mais velho quando ele escreveu essa carta, né? Então, vocês imaginem uma pessoa que passou, né, um tempão vivendo em deserto, depois peregrinando, a viagem não é que nem a gente que entra no avião, né? Imagina, a gente entra no avião, vai para um lugar, a gente se sente cansado só do sobe e desce, vai, põe o passaporte, não sei o que, a gente cansa. Imagina que essas peregrinações eram a pé, né? Ou com algum animal, né? Então, assim, a pessoa já estava mais velha, o corpo provavelmente cansado, né? Um corpo mais fragilizado já, né? Mas o seu espírito estava fortalecido. O seu espírito estava ali radiante, animadíssimo, né? Resplandecente. Ele tinha uma postura de resignação. Ele não estava ali revoltado com aquilo que estava acontecendo com ele, né? Ele não mostrava desânimo naquela situação. Muito pelo contrário, ele se dizia embaixador, né, na tarefa de divulgação da Boa Nova. Então ele viu ali a oportunidade. Por quê? O corpo dele estava preso, né? Aquele corpício já cansado, com dificuldade, ele estava preso, estava ali naquele lugar. Mas o espírito dele estava livre para falar daquilo que ele acreditava, que ele tinha presenciado, que ele tinha a fidelidade, né? Ele podia falar o que ele pudesse, o que ele quisesse. Então ele falava com ainda mais propriedade e firmeza, né, daquilo que ele tinha aprendido com Jesus. E então ele se autodenominava embaixador em cadeias. Ele estava assim, não interessa, meu corpo está preso, mas eu posso falar, eu posso pensar e eu posso mandar o que eu penso para os meus amigos que eu quero que estejam melhores, né? E aí Emmanuel vai começar falando para a gente assim: observamos nessa passagem o apóstolo dos gentios numa afirmativa que parece contraditória à primeira vista, né? Então, assim, como é que ele fala, né? Sou embaixador em cadeias para que eu possa falar dele livremente como convém me falar. Então, assim, ele não tinha aquela liberdade que a gente diz, né? O de ir e vir, né? Ele não estava com aquela liberdade. Ele não podia receber alguém, por exemplo, que ele quisesse, né? Ele tinha que receber quem viesse falar com ele. Ele estava restrito àquele lugar, né? Às regras daquele lugar, né? Ele estava restrito àquilo, a hora de comer. Ele não podia decidir que horas que ele ia comer, que horas que ele ia... Não, ele precisava seguir as regras daquele lugar. E pode ser, à primeira vista, contraditório se a gente... se dá conta só dessa parte material, né, do que ele estava vivendo ali naquele momento. A gente se imaginar num local, né, como uma cadeia, e o que isso constrange qualquer, né, iniciativa livre. Mas ele, tendo essa liberdade, né, no espírito, ele já tinha conquistado dentro dele essa liberdade, né? Não tinha quem tirasse a liberdade dele. E se a gente começar a se dar conta que o espírito é livre, que é o que o Paulo diz aqui, né, o que Paulo demonstrou para a gente vai se dar conta que sim, a gente é livre, independente daquilo que nos constrange aqui no nosso meio. Então ele já tinha de fato conquistado essa liberdade dentro dele, né? Ele aprendeu com quem? Ele aprendeu com Jesus. Ele aprendeu, né, a duras penas, né? Ele passou, né, por toda aquela dificuldade.
Ele não podia sair, mas ele podia levar o pensamento dele onde quisesse, né? Como eu falei um pouco antes. Né? Ele conseguiu levar fé, conforto, esperança. Ele alcançava, né, muitos, muitos quilômetros dali da onde ele estava, mesmo estando ali preso. Né? Ele alcançava outros corações. Né? E o pensamento dele se projetava, se irradiava, se fortalecia pelos poderes do Espírito. Porque é o Espírito que tem essa potência. Né? Muito do que eu estou falando aqui eu aprendi vendo a palestra do Arthur Valadares, então eu recomendo muito que vocês escutem, porque ele vai dando mais detalhes, é um profundo conhecedor ali de Paulo, né, das histórias de Paulo. E ele contou aqui nessa palestra que ele está falando desse tema, de Sócrates, que Sócrates ele foi, né, um filósofo, e ele trouxe, né, ele falava da imortalidade da alma, de um Deus único, num momento que não era, né, não era o pensamento da época. Então ele, com certeza, criou ali vários inimigos, várias dificuldades, né, mas ele tinha essa verdade dentro dele, essa liberdade também com ele. E mesmo ele tendo tido a possibilidade, quando ele foi preso, de fugir, né, porque como ele era uma pessoa muito querida, né, por várias autoridades até, ele teve a possibilidade de fugir, mas ele não se sentiria condizente com o que ele estava fazendo. Né? Não era coerente com o que ele estava falando, ele sair dali, ele tinha que passar por aquela dificuldade. Então, quando ele foi preso e condenado, porque daí depois ele foi julgado e condenado, né, a tomar o veneno, ele foi condenado à morte mesmo, a mulher dele chegou desesperada, né, e falou assim: te condenaram à morte. E daí ele respondeu: e o que tem isso? Eles também não estão? Quem de nós aqui não está condenado à morte? Todo mundo está condenado à morte. Aí ela fala: mas essa condenação é injusta. Você não fez isso, isso é injusto. Daí ele respondeu: você preferia que fosse justa? Então, né, a liberdade dele, ele era absolutamente livre no plano da consciência dele. No plano da consciência dele, ele era absolutamente livre. Né? Ele sabia que ele tinha feito o melhor que ele podia, dentro das condições que ele tinha, né, do que ele levou, atuou em harmonia com a lei de Deus, né, dentro da realidade, da época que ele viveu. Ele cumpriu a missão e deixou a mensagem, né, que a gente ainda vai estudar, né, há muito, muito tempo. Aí Emmanuel vai falar assim: Paulo alega a condição de emissário em cadeias e simultaneamente declara que isso ocorre para que possa servir ao Evangelho livremente quando convinha. Então, o que ele falou é assim: eu tenho liberdade de fazer o meu serviço em favor de Jesus. Eu tenho essa liberdade. E quando a gente lê todos esses romances de Emmanuel, né, que vai falar bem do cristianismo primitivo mesmo, da toda a parte, a gente vê, a gente consegue sentir quase, né, essa sensação de liberdade que aquelas pessoas tinham. Né? Então, em todos os livros que a gente faz, aquela que foram levados aos leões. Então, você imagina uma situação que você está sendo jogado, né, num lugar para ser engolido por leões, e a pessoa ter plenitude naquele momento, ter, né, uma tranquilidade. Né? Nem todos, um dia, quem sabe, a gente chegue nesse momento, né, que a gente consiga não se desesperar com a coisa. Mas em todos esses a gente consegue ver essa particularidade dessa consciência tranquila, né? Dessa consciência sintonizada com o alto, sintonizada com a lei de Deus.
Ele fala assim: o grande trabalhador dirigia-se aos companheiros de Éfeso, referindo-se à sua angustiosa situação de prisioneiro das autoridades romanas. Entretanto, por isso mesmo, em vista do difícil testemunho, trazia o espírito mais livre para o serviço que lhe competia realizar. Então, nesse momento, ele estava sim com aquela dificuldade. Se ele usasse o tempo que ele tinha, desesperado, né, revoltado porque era injusto aquela prisão, ele teria perdido a oportunidade de fazer o que ele fez, que foi mandar, né, todos esses pensamentos, todos esses ensinamentos, para todos nós, não foi só esses nossos amigos aqui de Éfeso, né, para todos nós que podemos ler a carta que ele mandou. E é como se a gente pudesse usar, né, nessas provas mais difíceis da vida, usar como foco naquilo que é mais essencial. Né? Porque quando está tudo calmo, né, quando está tudo abundante, é muito mais fácil a gente cair numa tentação, cair num vício. Né? É muito mais fácil. Quem não tem tempo, não tem tempo, né? Vai focar naquilo que é essencial. Então, quando a gente está ali imerso numa prova intensa, numa dificuldade, qualquer que seja, né? Parece que a gente fica mais conectado com os propósitos mais elevados. Então, assim, a gente pode se pegar, por exemplo, se a gente está com uma dificuldade ou vendo a dificuldade de alguém muito próximo, que a gente está ali ajudando, a gente se vê muito mais tempo fazendo evangelho, fazendo as nossas orações, mentalizando, ouvindo algo bom, tentando acalmar, ajudando de alguma forma. Se a gente não pode materialmente, a gente vai ajudar de outra forma. Agora, se está tudo abundante, às vezes a gente se perde, né? A gente vai gastar o nosso tempo com o supérfluo. Né? Quer dizer que a gente não pode viajar, que a gente não pode aproveitar? Não, não tem nada a ver com isso. Né? Onde a gente estiver, a gente tem oportunidade de fazer o bem. Onde a gente estiver, em qualquer circunstância. Né? Então, a gente não tem tempo para se distrair. Né? Se a gente não tem tempo para se distrair, a gente foca naquilo que é essencial. E aí, Emmanuel vai dizer assim: o quadro é significativo para quantos pretendem a independência econômico-financeira ou demasiada liberdade no mundo, a fim de exemplificarem os ensinamentos evangélicos. Né? Há muita gente que declara guardar os dias da abundância material e as facilidades terrestres para atenderem ao idealismo cristão. Isso, contudo, é contrassenso. O serviço de Jesus se destina a todo lugar. Então, assim, a gente já escutou, né? Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou doar X%, né, para caridade. Se, né, eu receber uma herança tão grande, eu vou dividir com todos. Fica esperando chegar alguma coisa que às vezes nem vai acontecer. Né? Quando que a gente às vezes fica esperando, olha, quando eu terminar essa pós-graduação, aí eu vou fazer o estudo. Quando eu terminar todo esse, né, quando os meus filhos forem maiores, quando os meus filhos já tiverem isso, e assim vai, né? A gente vai postergando numa forma de que a gente já está mais confortável para poder fazer aquilo que talvez a gente pudesse fazer. Mas, como diz aqui Emmanuel, como é que ele falou? Que o serviço de Jesus se destina a todo lugar. Então, pode ser que eu não possa dedicar tantas horas, né, num momento que eu estou mais atribulada de trabalho, mais atribulada com filho, com casa, com coisa assim, mas algum pedacinho, e o pedacinho que eu for dedicar, ele vai ser importante. E outra, durante
o meu dia no trabalho, eu posso aplicar, eu posso exemplificar. Na minha criação dos filhos, eu posso exemplificar, eu posso usar aquilo que eu estou aprendendo. Então, não é porque eu estou trabalhando numa casa espírita, dedicando meu tempo, que eu não estou, se eu não puder fazer isso, que eu não estou servindo a Jesus. Né? Não precisa estar ligado a uma casa religiosa para... A gente pode alcançar outras coisas se a gente está, né, num serviço como esse. Talvez a gente consiga alcançar aí mais bônus horas, talvez, né, para a gente poder se elevar. Mas não quer dizer, de repente, que alguém que está aqui dando palestra, se no tempo que eu não estou aqui na casa espírita, eu estou lá fazendo tudo o contrário daquilo que eu estou fazendo, o quanto que esse bônus horas de fato, porque daí vai ter bônus hora e multa hora, né, talvez. Então, eu vou ficar com as minhas multas, com os meus bônus e vai ficar 0 a 0. Não adianta. Né? Então, onde a gente estiver, a gente pode ser útil, a gente pode servir ao bem e a Jesus. Então, uma doença que a gente não consegue se livrar, uma convivência difícil com alguém, a falta de recurso financeiro, uma decepção, um trabalho árduo, de longas horas, são coisas que nos treinam a capacidade de servir Jesus. Eu estou lá atribulada, vem alguém falar comigo e eu percebo que essa pessoa está mal, né, não está se sentindo bem. Como que é a minha reação? Talvez eu tenha ali 2, 3 minutos para falar com essa pessoa, mas se de repente eu só escutá-la ou dar um abraço, às vezes eu já fiz aquele movimento que eu precisava naquele tempinho que eu tinha. Mas se eu simplesmente ignoro, ou ainda pior, né, às vezes sou grosseira com aquela pessoa e pioro a situação dela, a gente sempre tem escolha dentro do nosso dia a dia. Né? Então, para servir a Jesus, a gente não precisa de um local específico, de uma hora específica. A gente só precisa de uma coisa. A gente precisa ter o nosso sentimento, nosso pensamento sintonizado com Jesus, sintonizado com o alto. É isso que a gente precisa. Em todo momento, onde a gente estiver. Né? Então, eu posso estar impedida de sair de casa, seja para ajudar alguém, ou seja para atender uma situação da casa que tenha acontecido. E aí eu posso estar pensando, nossa, eu não estou fazendo nada para ajudar Jesus. Né? Eu estou aqui presa dentro de casa, esperando chegar alguém para arrumar o meu aquecedor, né? Ou para desentupir alguma coisa, enfim. Só que, ao contrário, ali eu posso ter a oportunidade de aplicar o que eu conheci do Evangelho. Porque a gente não está num mundo de provas e expiações. Quando a gente fala provas e expiações, a gente pensa sempre em coisas grandes, mas a nossa prova é a todo instante. A todo instante. A nossa conduta está o tempo todo. A gente está mostrando aqui ao que a gente veio, ao que a gente aprendeu, o que a gente está aplicando. E aí a gente pode ter nessa situação uma oportunidade de aprender e treinar, talvez, para algum momento dedicar. Então, de repente, eu tenho lá que fazer alguma coisa que eu ainda não sei dentro de casa e eu posso ir, de repente, eu estou fazendo um trabalho comunitário e aquele conhecimento que eu não tinha de trocar uma tomada, por exemplo, não vou dizer que eu não sei trocar uma tomada e eu aprendo naquele momento que eu estou ali presa, de repente, num trabalho que eu estava fazendo, que é a favor do outro, eu consigo ajudar com algo que talvez eu não pudesse antes. Então, a gente está sempre aprendendo, sempre treinando, né, aquilo que a gente vai aprendendo do Evangelho. O trabalho na vida cotidiana, ele pode e deve ser consagrado ao Mestre. Isso vai depender do nosso sentimento, da nossa intenção, da nossa vontade, do que está ali incentivando, motivando
aquele nosso movimento. Então a gente pode sempre estar servindo a Jesus. Se a gente está momentaneamente, por exemplo, impedido de auxiliar materialmente outros irmãos, né, de repente a gente está, porque às vezes até para a gente está faltando. Mas nem por isso eu não posso servir a Jesus. Ninguém é tão pobre que não possa oferecer um sorriso, que não possa oferecer uma oração. Né? Uma postura resignada. Às vezes, quando a gente se coloca numa postura resignada, numa situação difícil, a gente está mostrando para as outras pessoas outras formas de reagir e a gente está servindo a Deus, servindo a Jesus. Né? Da gente se colocar de forma mais humilde em algumas situações, né? Quando a gente se sente meio passado para trás, pronto, daí aquele ser que vive dentro da gente fica enorme. E se a gente de repente consegue se colocar numa situação mais humilde e dizer, abençoa, vai, né? Vai, deixa, né? Não releva, vai aquilo ali. A gente está dando exemplo do que a gente está aprendendo dentro da doutrina de Cristo. Né? E aí que isso não ocorra só na abundância, na calmaria, né? Quando a gente está... Claro que quando está mais tranquilo a coisa, a gente pode direcionar as nossas ações com muito mais, né? De repente a gente tem mais tempo, a gente tem mais... a gente já tem mais ânimo, né? E não tem problema com isso, obviamente. Né? A gente está aí para isso, mas que a gente pode, a cada minuto, na falta de recurso ou de tempo, fazer o nosso bem. Né? Não importa quem. E aí a gente pode provar a nossa intenção real de seguir a Jesus. Aí continua Emmanuel dizendo assim: Paulo, entre cadeias, se sentia mais livre na pregação da verdade. Naturalmente, nem todos os discípulos estarão atravessando esses montes culminantes do testemunho. Então, assim, ele estava lá entre cadeias, né? Ele se sentia livre para pregar, para falar de Jesus, para fazer assim. E Emmanuel vai dizer assim, naturalmente, nem todos vão estar assim, né? Nessa montanha, assim, tá nessa altura já, né? De tranquilidade para dar o testemunho, mesmo dentro da dificuldade. Nem todos. Mas todos, porém, sem distinção, trazem consigo as santas algemas das obrigações diárias do lar. No trabalho comum, na rotina das horas, no centro da sociedade e na família. Então, às vezes, a gente não vai fazer grandes feitos, né? Nem todos serão como Paulo, que vão conseguir, numa existência, avançar tantas casas, né? Tantos degraus. Mas todos nós temos essa possibilidade dentro da nossa casa, dentro do nosso lugar de trabalho, dentro do nosso círculo de amizades, dentro da nossa vizinhança, né? No nosso trabalho comum, em qualquer lugar dentro da sociedade, a gente tem essa oportunidade, a gente está em convívio. Nós estamos em convívio uns com os outros, a gente tem oportunidades o tempo todo. E aí, Emmanuel vai finalizar assim: ninguém, portanto, tente quebrar as cadeias em que se encontra na mentirosa suposição de que se candidatará a melhor posto nas oficinas do Cristo. A gente não vai quebrar as nossas cadeias, as nossas prisões, as nossas algemas, no pretexto, né, de se candidatar a uma oficina melhor aí na seara do Cristo. Não é assim. Somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. Somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. Então, Emmanuel traz para a gente uma lição que está muito ligada ao nosso dia a dia, né, ao nosso trabalho diário, no nosso desenvolvimento, na nossa reforma íntima, e que a gente vai
fazendo, espalhando isso, né? E a gente vai conquistando essa liberdade de consciência dentro de nós, né? E a gente, para isso, precisa ter a consciência livre dessas amarras materiais que a gente tem ainda, né? Dessas coisas que ainda nos ligam muito à matéria. Lá no... esse versículo que Emmanuel escolheu aqui para falar com a gente é o versículo 20, né, do capítulo 6 da carta aos Efésios. E eu queria contar para vocês um pouquinho do 10 ao 20, o que ele está trazendo aqui, porque ele vai falar assim, o que Paulo vai dizer para a gente? Ele vai dizer assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele vai falar assim: revesti-vos da armadura de Deus para poderes resistir às insídias do mal. Então, a armadura que a gente vai trazer para essa luta, né, diária é Deus. É a doutrina de Jesus. É o que Jesus nos ensinou, nos mostrou. O combate, né, a isso. Então, porque o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra as maldades, né, do mundo, contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. A gente tem um compromisso contra o mal, né? Essa nossa luta é para que o bem prevaleça. Por isso deveis vestir a armadura de Deus, para poderdes resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. Então, armar, se colocar, então a gente falava, né, sempre coloca, o que Jesus faria naquela situação? E daí fica mais fácil para a gente saber decidir qual é o caminho, né? E ainda ele vai falar assim: ponde-vos de pé e cingi os vossos rins com a verdade e revesti-vos da couraça da justiça. Coragem, justiça, né? Calçai os vossos pés com a preparação do evangelho de paz, empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno. Então, a armadura, a defesa é o evangelho. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com orações e súplicas de toda sorte, orai em todo tempo, no Espírito, e para isso vigiai com toda perseverança e súplica por todos os santos, por todos esses amigos espirituais, por todos esses benfeitores. E ele fala: orai também por mim, para que quando eu abrir os meus lábios, que seja dada a palavra para anunciar com ousadia o mistério do Evangelho, do qual sou o embaixador em cadeias, que eu fale ousadamente, como importa que eu fale. Então é muito lindo, né? Ele pegou a última frasezinha ali, o último versículo, mas a conversa dele é assim: a gente precisa se armar. O combate, né, a maldade, ao combate para a gente viver num lugar melhor, para a gente se melhorar, para que a gente possa melhorar o nosso entorno também. Eu trouxe esse capítulo ali, está na Bíblia de Jerusalém, no capítulo 6 de Paulo aos Efésios, de 10 a 20. Né? Então, nos versículos de 10 a 20. E aí, para a gente finalizar a nossa tarde, pensando, né, como que a gente pode olhar para o nosso dia a dia e trazer essa lição que Paulo nos trouxe, tendo essa simbologia aí do combate, né, da gente estar no combate. Lá no livro Justiça Divina, na primeira mensagem, chama-se Bom Combate. Né? É também uma psicografia de Chico Xavier e foi ditada por Emmanuel. E ele diz assim, que voltando à pátria espiritual, depois da morte, estamos frequentemente na condição daquele filho pródigo da parábola de retorno à casa paterna para a bênção do amor.
A gente está, né, como o filho pródigo que voltou. Emoção do reencontro, alegria redescoberta. Entretanto, em plena festa de luz, quase sempre desempenhamos o papel do conviva, né, o conviva da pessoa, né, de cérebro deslumbrado, trazendo espinhos no coração. Por fora é carinho que nos reúne, por dentro é remorso que nos maltrata. Vanguarda que fulgura, que destaca, que brilha. Retaguarda que obscurece. Êxtase e dor. Esperança e arrependimento. Reconhecidos as mãos luminosas que nos afagam, muitos de nós sentimos vergonha das mãos sombrias que oferecemos. Então, nós somos recebidos com todo amor, com aquelas mãos luminosas, e talvez a gente olhe para a nossa mão e fique com vergonha. E porque a lei nos infunde, nos inspira respeito à justiça, aspiramos a debitar a nós próprios o necessário burilamento e a suspirada felicidade. Então, a lei nos inspira, né, essa justiça, então a gente quer se melhorar. A gente espera se melhorar. Rogamos, dessa forma, a reencarnação, a guisa, a maneira de recomeço, buscando a tarefa que interrompemos, a afeição que traímos, o dever esquecido e o compromisso menosprezado, famintos de reajuste. Então a gente vai pedir, por favor, me dá mais uma chance de ir lá e provar que eu já entendi. E aí Emmanuel vai dizer assim: agradece assim o lugar de prova em que te situas. Corpo doente, companheiro difícil, parente complexo, chefe amargo e dificuldade constante são oportunidades que se renovam. Todo título exterior é instrumentação de serviço. A existência terrestre é o bom combate. Defeito e imperfeição, débito e culpa são inimigos que nos defrontam. Mas se a gente fica apegado, né, à culpa, se a gente fica apegado à imperfeição que a gente ainda tem, a gente se limita. Aperfeiçoamento individual é a única vitória que não se altera. Ninguém vai tirar, né, esse brilho. Em toda parte, o verdadeiro campo de luta somos nós mesmos. Então é com a gente mesmo, né? Está sempre na nossa conta. Né? Então, assim a gente finaliza, né, a passagem de hoje. A gente passa para a próxima parte da nossa reunião. Eu vou me despedir aqui de quem está nos acompanhando.